Salve galera, tudo bem? Vamos tentar agora fazer um exercício mais sofisticado usando os comandos de decisão, seja o simples, composto ou encadeado. Vamos lá. Então tem um belo do enunciado aqui, como vocês estão vendo. Basicamente é um programa que pega o salário de uma pessoa e a quantidade de faltas que ela teve no mês, tá bom? Então o reajuste ele vai ser dado a partir do salário, obviamente, né? E tem alguns critérios aqui, por exemplo, terá reajuste de 6,45, quem ganha até 2 salários mínimos. Eu estou dizendo aqui hipoteticamente que o salário mínimo é 1.302, tá bom? E aí vai, tem os seus critérios que a gente vai analisar durante a execução. Sobre o bônus, receberá bônus de um salário mínimo funcionário que não teve faltas. Então por isso que eu preciso pegar a quantidade de faltas. Receberá R$500 quem teve até uma falta. E não receberá bônus aquele que teve mais do que uma falta, tá bom? Algo que vocês devem tomar cuidado ao fazer no programa é respeitar os requisitos. O que são requisitos? É aquilo que o programa ou seu cliente, não importa quem, esteja pedindo. Não adianta colocar coisas na sua cabeça ou no formato que você acha que deva ser. Faça aquilo que está no enunciado. Por exemplo, aqui no enunciado sugere essa tela. R$2.500 seria um salário, por exemplo, tá? E 0 faltas. Então eu quero um relatório mais ou menos nesse formato aqui, ó. Mostra o salário bruto, o salário reajustado, o salário com bônus e o ganho total. Para que fazer algo diferente disso se foi pedido isso, tá bom? E uma coisa importante, é sempre legal você ler bem os requisitos, porque isso aí te ajuda a não ter retrabalho ao construir o código. Uma coisa legal que você deve entender é que você deve prestar bem atenção nos requisitos, porque se eu não presto atenção nos requisitos logo, eu começo a fazer o programa, aí o requisito pede uma coisa, eu vou ter retrabalho para refazer o programa. Então vamos lá. Outro requisito, se for dado um salário negativo, exibir logo em seguida erro, digite o salário positivo. E o programa deve terminar. Caso seja digitado um valor negativo para faltas, considera que não teve nenhuma falta. Então eu posso começar o meu programa por esse requisito aqui, ó. Pensa assim, o cara está falando, se o salário digitado for negativo, já termina. Então eu nem preciso de pedir falta, as faltas da pessoa. Então vou fazer o seguinte, sal de salário, que é uma variável float, deixar bonitinho, igual está apresentando aqui em cima. Pedir o salário da pessoa, igual está pedindo aqui em cima. Então está dizendo o quê? Se o salário for negativo, já acabou. Então eu faço o quê? If salário for maior ou igual a 0, quer dizer que ele não é negativo. Então o que eu vou fazer aqui? Do nome da variável de sal. O que eu faço nesse trecho aqui? Continuo o programa. Caso contrário, eu tenho que digitar o quê? Caso tal erro, digite o salário positivo. Então, eu tenho que mandar esta mensagem. Ou seja, todo o meu programa, ele roda em cima desse if. Se o salário for positivo, prossegue o programa. Caso contrário, já dá um erro. Eu nem peço a quantidade de faltas. Tá bom? Muito bem, prosseguindo. Considerando agora que eu tenho que continuar o programa. Está pedindo agora a quantidade de faltas. Então o que eu tenho que fazer? QTD faltas, que vai ser uma variável int. Peço para o usuário digitar a quantidade de faltas. Então, tendo o salário e a quantidade de faltas, lembre-se que esse intro aqui está funcionando. Tá? O salário ok. Vamos aos requisitos. Vamos aos critérios de reajuste. O salário mínimo é de 1.302. Bom, para me ajudar, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que, se eu chegar aqui, eu vou ter que fazer o cálculo. Então, sal mínimo é igual a 1.302. Qual é a vantagem de atribuir a uma variável? Se porventura o salário mínimo mudar, eu não preciso de modificar todo o meu programa. Só mudando essa variável, todo o meu programa vai rodar em cima dessa variável, tá bom? Muito bem, quantidade de faltas. Li a quantidade de faltas, então vem os critérios. Vamos lá, eu vou até colocar aqui embaixo para não precisar de ficar subindo a tela aqui. Vou colocar aqui, ó. Sobre o reajuste. Deixar comentado aqui. Então vamos lá. O salário é de 1.302, beleza. Se o funcionário ganhar até 2 salários mínimos, o que seria esse código? If sal 2 salários mínimos inclui o salário mínimo. Se o sal for igual, for menor ou igual, o salário mínimo vezes 2, isso aqui quer dizer o quê, pessoal? Se for até 2 salários mínimos o meu salário, então vai acontecer alguma coisa. Algo importante que eu devo lembrar. O Python, ele usa a tabulação como bloco. Então, tudo isso está subordinado a esse if. Então, eu tenho que dar uma tabulação para vir mais à direita. Se você escreve na mesma tabulação, dá erro, tá vendo? Então, tome cuidado com esse detalhe.
Muito bem. Salário igual a salário mínimo vezes 2. Perdão. Se o salário for menor do que 2 salários mínimos, qual o critério que ele pede aqui? Reajuste de 6,45%. Então eu vou criar uma variável chamada reajuste. E vou fazer o que nela? É o meu salário, o salário ditado pelo usuário, vezes 0,0645. Isso aqui é 6,45%, tá bom? Então ele pega o salário, pega 45% e joga na variável reajuste. Bom, agora temos outra coisa. Se ganhar mais do que 2 e até 5, é algo parecido com isso, ó. Só que agora eu não vou usar um if, eu vou usar um elif, por quê? Ele está condicionado a este, ou seja, se isso não aconteceu, vai acontecer o de baixo. Só que agora eu tenho o critério de até 5 salários mínimos, tá bom? E o reajuste é de quanto? 4,55. Vamos mudar aqui, 4,55. Qual que é o próximo? Se for acima de 5 e até 10, o reajuste é de tanto, ok? Mesma coisa. Elif se o salário for menor do que 10 salários mínimos, até 10 salários mínimos, vai ser reajuste de quanto? 2,89. 2,89. Aí você está me perguntando, pô, professor, não teria que ter um end aqui para colocar intervalo? Poderia ter, mas não é necessário por quê? Porque como esses ifs estão relacionados, com certeza se chegou aqui é maior do que 5 salários mínimos. Mas se eu quisesse colocar, ficaria assim, ó, salário tem que ser maior do que salário mínimo vezes 5, end. Isso aqui indica o quê? Que está no intervalo que foi surgido aqui, entre 5 e 10. Mas como falei, é desnecessário. Porque aqui já foi analisado o abaixo de 5. Então seria algo meio que redundante. Tá bom? Mas eu posso deixar assim que funciona, não tem problema. Ou somente essa parte também funciona. Vamos lá. Se for acima de 10 salários mínimos, não terá reajuste. Isso aqui quer dizer o quê? Else. Ou seja, já previ todas as faixas e não vai ter. Então o reajuste, ele vai valer quanto? 0. Então, o que eu fiz nesse trecho? Eu apenas analisei o reajuste que a pessoa vai ter. Tem muita coisa para ser feita ainda. Legal. O reajuste foi feito. Tá bom? Agora vamos ver o critério de bônus. Vou copiar e colar lá embaixo para ficar mais didático. Tá bom? É uma coisa totalmente independente do reajuste. Vamos brincar com isso daqui agora. Bom, receberá bônus de um salário mínimo o funcionário que não tiver faltas. If QTD faltas for igual a 0, quer dizer que ele não teve faltas. O que vai acontecer? O bônus dessa pessoa, criar uma variável chamada bônus, recebe o salário mínimo. É isso que está vindo aqui, né? Se não teve, é um salário mínimo de bônus. Receberá o bônus de R$500 um funcionário que teve uma falta. Então vamos lá. Elif, que estou atrelando a condição de cima. Se quantidade de faltas for igual a 1, o que vai acontecer? A pessoa vai ganhar quanto? R$500. Não é metade, não. É 500 exatamente. O bônus é igual a 500. Beleza? Não receberá bônus o funcionário que teve mais do que uma falta. Então pensa, se o cara não teve 0, nenhum, só pode ter tido mais do que 1. Então essa pessoa, não importa quantas faltas positivas ela teve, o bônus dela será de quanto? De 0. Então eu sei que na variável reajuste eu tenho reajuste e na variável bônus eu tenho bônus. Tá? Então o que nós devemos nos preocupar para fazer o restante? O programa pede algo parecido com isso daqui, ó, na exibição. Vou colocar aqui, ó, relatório. Ou seja, que é algo parecido com isso daqui. Um relatório assim, tá bom? Então pensem comigo. Se a pessoa já digitou o salário e a quantidade de faltas, isso aqui não precisa fazer parte do relatório que está sendo exibido aqui em cima. Tá bom? Agora esse relatório. Vamos usar aqui o triple quotes que eu expliquei. O que é o triple quotes? É uma forma otimizada de nós exibirmos sequências de linhas combinado com variáveis. E como ele funciona? Aqui eu coloco print. Começo com F porque eu vou formatar essas saídas aqui. Tudo bem? Vamos lá. Salário. O que é realmente o salário? É a minha variável sal. Então vamos subir o que aqui? Sal. O que é o salário reajustado? Opa, professor, eu tenho que fazer uma conta. Por quê? O salário reajustado, vou fazer essa conta em outro local aqui para ficar mais didático. Bom, vocês concordam que até aqui eu calculei o reajuste. Então, salário reajustado nada mais é
do que o meu salário mais o reajuste que foi decidido aqui em cima. Então agora eu tenho essa informação que é o meu salário mais o reajuste. Não importa em qual ele caiu, ele calculou. Então o que eu tenho que exibir aqui? Salário reajustado. O que mais? O bônus. Eu tenho que mostrar quanto a pessoa ganha de bônus. Eu sei que está na variável bônus. Então, vamos colocá-la aqui. Bônus. E o ganho total? Bom, é uma outra conta que eu tenho que fazer. Ganho total, vou jogar nessa variável, nada mais é do que o meu salário reajustado mais o bônus. Certo? Então ficou como aqui? Ganho total. Bom, parece que está certo. Só que vamos dar uma olhada no requisito aqui. Caso seja digitado um número negativo na quantidade de faltas, considerar que não tem faltas. Ou seja, seria como se fosse zero. Eu posso resolver isso aqui facilmente assim, ó. Ao invés de perguntar se é zero, eu pergunto é menor ou igual a zero. Ou seja, se a pessoa digitou um número negativo, ela ganha um salário mínimo. É o que está falando no enunciado. Se digitou zero, também ganha um salário mínimo. Aí para cima que muda o critério. Vamos ver se está faltando alguma coisa. Isso aqui eu não estou considerando que a pessoa sempre vai estar um número negativo, número um valor numérico, então não se preocupa com isso, tal, reajuste e tal. Vamos lá? Eu vou copiar do gabarito aqui para nós testarmos. Gabarito. Coloquei todos os testes aqui, ó. Ou seja, se a pessoa está menos um, acabou e já encerrou aqui. Vamos testar cada um para ver se vai funcionar? Só vou mandar apagar a tela aqui no começo, para ficar uma visualização melhor. Meu computador é um Mac, então é Clear. Se o seu for um Windows, lembrando que é CLS ao invés do Clear, tá bom? Então vamos lá. Eu vou rodar meu programa. Vamos testar o gabarito 1? Então vamos ao primeiro teste. Qual era o primeiro teste mesmo? Digitar menos 1. Então o seu exercício deveria ficar assim. Digitou menos 1 no salário? Acabou. Nem pede a quantidade de faltas. Ou seja, eu deixei de perder um ponto. Outro teste. Vou digitar exatamente 2604, que são dois salários mínimos. 2604. Bom, agora ele entendeu que é positivo. Quantidade de faltas, zero. Ó, ele mostrou bonitinho os mesmos valores. Tá vendo? Aí você fala, pô, professor, e as casas decimais? Vamos lá? Vamos arrumar isso aí para fazer os próximos testes? Nós aprendemos. Se eu colocar dois pontos, tipo 10.2f, ele formata um dado float em 10 espaços com duas casas decimais. Vamos lá. 2604. Zero faltas. Vamos ver se deu certo? Ó, exatamente os mesmos valores, tá bom? Próximo teste. Ou seja, deixou de perder um ponto. Agora vamos colocar um salário de 4.000 com uma falta, que é o próximo teste, teste 3. Vamos ver se deu certo? Certinho. Reparem quando eu coloco 10, 2.2f, ele formata tudo alinhado à direita na vírgula, tá vendo? Olha que legal que fica. Como se fosse um extrato bancário. Próximo teste é o 9.000. Vamos lá. 9.000. Quantas faltas? Duas. Ou seja, essa pessoa não ganha bônus. Viu que o bônus ficou zerado e ela só conseguiu o reajuste. Vamos para mais um teste? 15 mil reais. Quantidade de faltas. Eu vou colocar menos um para a gente testar aquela parte das faltas negativas. Menos um quer dizer que a pessoa ganha um salário mínimo de bônus. E funcionou. Ou seja, o meu programa está de acordo com os requisitos. Tudo bem? E aí, todos entenderam agora? Eu vou propor uma nova versão para você. Ver se você consegue, em cima dessa que eu acabei de digitar, desse programa que eu acabei de fazer, pegue este código e faça uma nova versão. Combinado? Vamos à nova versão. Vou escrever aqui embaixo. Versão 2.0. O que eu quero que vocês façam? Primeira coisa, crie uma faixa de... Aqui está quanto? Deixa eu ver aqui, peraí. É até 10 salários mínimos. É, até 10. Cria uma faixa de entre 10 e 15 salários mínimos. Essa pessoa vai ter 1,2% de reajuste. Tá bom?
Mais uma coisa, vamos ser mais bonzinhos. Você vai fazer o que agora? Até 2 faltas, 0 faltas, vai ganhar o quê? 2 salários mínimos. Até 2 faltas, vai ganhar o quê? 1 salário mínimo. Até 5 faltas, vai ganhar o quê? Meio salário mínimo. E acima de 5 faltas, não ganha bônus. Então tudo isso daqui está relacionado ao bônus e tudo isso daqui está relacionado ao reajuste. E aí, você acha que você consegue fazer essa nova versão? Quero ver. Depois comente aí e fala se você conseguiu.